Fala galera, eu sou o Lucas Bueno Eu sou a Mari Quitada. e esse é o nosso terceiro vídeo de uma série sobre cidadania italiana. Nos últimos dois a gente falou sobre o passo a passo, a nossa história, os gastos que a gente teve durante todo o processo e nesse a gente vai convidar uma pessoa especial. Então se você ainda não viu os outros dois, a gente vai deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. Bom, e como o Lucas comentou, né, hoje a gente tem a participação de uma pessoa muito especial pra gente, que é a Poliana, a famosa Poli, que além de assessora, né, ela se tornou uma super amiga nossa e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ela também só com esse videozinho aqui. A gente viu muitos relatos sobre o como é difícil achar uma assessoria de confiança, né? Porque infelizmente isso é um mercado bem complicado aqui na Itália. Então tome muito cuidado, assim, como a gente falou no vídeo anterior, né? E se você puder ver também, volte, né, no vídeo anterior e assista. Sempre vá por indicações. Então, alguém que você conhece, que fez com alguém. Então sempre faça isso. E no nosso caso, né, a gente não sabia na época como procurar, né? A gente não conhecia ninguém que tinha tirado a cidadania italiana. E a gente começou a buscar no Facebook. Não sei se foi uma loucura fazer isso, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Mas a gente entrou no Facebook, pediu indicações. Algumas pessoas indicaram, né, alguns assessores. E aí a gente pegou toda essa listagem e a gente deu uma boa pesquisada, olhamos todas as páginas deles e olhamos os relatos, né, de quem tinha feito a cidadania com essas pessoas. E assim, com a Poli foi unânime. Todas as pessoas que a gente perguntava falava, né, que a Poli pode confiar de olhos fechados, que você não vai ter problema nenhum. E realmente a gente veio de olhos, assim, a gente confiou 100%. E desde quando, na etapa no Brasil, né, a Poli super nos ajudou em tudo, tirando todas as nossas dúvidas e passou uma super segurança. Gente, e o intuito desse vídeo, né, não é para ser uma publi, né, da assessoria da Poli, mas sim para ela poder ajudar, né, todo mundo que tem alguma dúvida, ainda que a gente não conseguiu sanar nos últimos vídeos. Mas assim, a gente queria relatar também, né, toda a nossa experiência. Então, a Poli com certeza fez toda a diferença no nosso processo e espero que vocês também, né, se escolherem fazer presencial na Itália, possa ter a mesma experiência que a gente. E a gente gostaria que você se apresentasse um pouco, né, pro pessoal, contar pra gente de onde você veio, o que você fazia antes no Brasil. Olá, meu nome é Poliana, eu tô na Itália há 8 anos. Queria agradecer vocês por essa oportunidade de perder um pouco a minha vergonha. Então eu tô na Itália há 8 anos, eu vim em 2013. No Brasil, eu sou formada em fonoaudiologia, exerci por algum tempo e trabalhei com confecção nos últimos anos, por 15 anos. E onde você morava? Eu morava em Goiânia, minha família toda de Goiânia, e nós viemos em família. Em 2013, então, nós viemos, eu, meu ex-marido e 3 filhos. O que a gente buscava? Eu acho que o que a maioria das pessoas busca quando vem quando muda de país, sai da sua zona de conforto. Que era dar melhor oportunidade de estudo, de saúde, de oportunidades aos nossos filhos, eram todos 3 pré-adolescentes, e principalmente eu acho que de segurança, eu acho que era o ponto fundamental. Então nós chegamos em 2013, estou com 8 anos aqui, começamos a trabalhar com cidadania italiana porque meu ex-marido tinha cidadania já há 20 anos pelo Brasil, pelo consulado no Brasil. Eu fiz cidadania, naturalização por casamento, mas eu também tenho direito à cidadania, só que a minha via é judicial, linha materna. Então, quando nós chegamos, eu optei por fazer naturalização. Dei entrada em 2014 e demorou 730 dias exatamente como dizia a lei naquele momento. Então, eu tenho a cidadania desde 2016, início de 2016. Agora que eu tô atrás da nossa família, porque agora o restante da minha família também quer reconhecer via judicial. Inclusive, eles são aqui dessa região, né, que a gente está, da província de Pavia, do Trepó Pavese. Então, já estou chegando nos documentos. Um ano, mais ou menos, depois que a gente estava na Itália, nós começamos a trabalhar com a cidadania italiana. Então, em família. Porque naquele momento, quando meu ex-marido chegou aqui, foi ele que organizou a documentação dos meus meninos, as transcrições de nascimento, e quando nós chegamos para fazer identidade e passaporte, né? Então ele aprendeu um pouco ali.
No primeiro 1 ano e meio, mais ou menos, a gente só cobrava a hospedagem, tá? Que era a maneira que a gente tinha de aprender na prática. Porque hoje tem disponível muita coisa realmente em vídeos de YouTube, de livros mesmo, né? Que tem o Manual sobre Cidadania Italiana, que é o mesmo manual que usam os oficiais de comune. Aí é importante falar também que em grupos de Facebook é bom você escutar sempre quem entende, porque tem bastante gente falando coisas que não sabe. Achismos, né? Isso, e isso prejudica muito a pessoa que está começando, que não sabe por onde começar. Então, pesquisem sempre por pessoas que entendam do assunto. Exatamente. Então, assim, apesar de acompanhar muito o que tinha, né, em formato digital naquele momento, a gente optou por trabalhar mais ou menos 1 ano e meio somente cobrando a hospedagem, porque era a maneira de lidar com vários casos de maneira prática. E assim nós fizemos. Então, primeiro 1 ano e meio, que foi 2015, metade de 2016, a gente fez assim. Abrimos empresa, sempre trabalhamos regularmente, né? Em primeiro momento, a gente tinha partita IVA pelo meu ex-marido. Depois que eu me separei, eu tenho a minha partita IVA, né? Então, isso eu acho que é muito importante também, para dar segurança ao cliente, né? Porque legalmente nós estamos todos respaldados, tanto eu, como prestadora de serviço, quanto os meus clientes. Eu acho que o principal diferencial do meu trabalho é que eu faço o meu trabalho com muito amor. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, né? Isso já vem da escolha do meu curso superior no Brasil, que é a fonoaudiologia. Depois, na época de confecção, eu sempre trabalhei na parte de recursos humanos, então tanto de lidar com funcionários como com os clientes na parte aberta da loja. Então, eu acho que esse é o meu diferencial, realmente eu faço com muito amor, eu me coloco no lugar do outro. Olha, a gente já falou sobre isso no primeiro vídeo da série, sobre o passo a passo. É possível fazer também sem assessoria. A gente optou por assessoria, mas só para dar um overview pro pessoal. Como que começa o procedimento? Quem tem direito à cidadania? E quais são os benefícios de ter essa dupla cidadania? Bom, primeiramente, eu sempre respondo, inclusive para clientes que me perguntam, é possível fazer sozinho? Sim, é possível fazer sozinho. Eu acho que a pessoa tem que estar bem preparada, acho que mais preparada ainda emocionalmente, porque mesmo com assessoria, já é um período de instabilidade emocional, né? É um período de espera. Então, isso já vai mexer com o emocional da pessoa. Sozinho, vai ter que lidar com uma série de coisas que você, como assessoria, vai estar tranquilo, né? Ou, na prática, tem que estar tranquilo realmente se você pegar uma assessoria que sabe o que está fazendo. Eu acho que a maior dificuldade de fazer sozinho é, primeiro, a língua italiana, né, você dominar o suficiente para que você tenha manejo no comune realmente, mesmo se você precisar ler ou se defender de alguma coisa, você consiga fazer isso. Aluguel na Itália, que é um ponto muito, muito difícil realmente, até pra gente que já tá aqui há muito tempo, aluguel na Itália é muito burocrático, as exigências são infinitas, então para você chegar aqui e alugar uma casa é muito complicado. Você vai alugar essa casa provavelmente sem móveis, sem utensílios, sem roupa de cama, com a energia e o gás desligados. Então, é uma série de despesas que eu acho que num primeiro momento a pessoa que vai fazer sozinha, ela não computa tudo isso e que no final das contas o processo pode demorar mais, é mais tempo de aluguel, taxas de ligação de gás, de energia, né, uma infinidade de coisas que você não conta no começo e que você pode gastar ao longo do processo. Um outro ponto é que eu trabalhei mais de 11 comunes, né? Nessa minha experiência profissional aí desde 2016, a gente já trabalhou em 11 comunes. E você vê que o conhecimento até dentro do comune, ele não é sempre igual, né? Então, às vezes você vai lidar com uma pessoa que desconhece o processo completamente. E, Poli, conta pro pessoal, né, que na Itália não tem uma regra, né, pras coisas. Não. Assim, é muito da forma que a pessoa interpreta. Exatamente. Então, assim, existe a lei de 1912, né, que relata o direito iuris sanguinis à cidadania italiana. Depois a gente tem a K28, mais recente. Mas ainda é muito da interpretação individual. E muito do conhecimento que aquele oficial vai aplicar naquele processo, né?
Porque é um serviço a mais no Comune, né? Muitas vezes não é bem visto, apesar de ser lei, e o Comune ter que acatar, às vezes ele vai acatar só porque é lei. Então a pessoa desconhece o passo a passo, ela vai, às vezes o seu processo vai ser lento, não é porque ela está tornando o seu processo lento, mas ela nem sabe fazer o processo. Resumindo então, não tem uma regra. Então, o fato de você fazer com uma assessoria, aquela assessoria já tem experiência naquele Comune, né? Até para poder não afirmar com certeza, porque tantos passos desse processo não dependem de nós, mas para dar uma ideia geral, né, de como é que o processo vai correr em questão de tempo, de passo a passo, que é uma coisa que a pessoa que chega sozinha aqui, muitas vezes realmente tudo vai ser uma surpresa. E já aconteceu alguma vez com você do cliente não trazer a documentação certa, ele descobrir aqui que ele não tinha o reconhecimento, de repente, a hora que ele buscou a CNN, ele viu que o antenato já tinha se naturalizado brasileiro? Então, eu sou super criteriosa em estar olhando a documentação antes da chegada do cliente aqui, né? E muitas vezes eu vejo que o cliente quer economizar, então me manda certidões bem antigas, de quando for emitida, certidões simples. E eu sempre falo, certeza sobre qualquer coisa eu vou conseguir dar melhor quando eu olhar certidões em teor, né? Porque o que a gente tem que observar é que tem que existir um dante causa nessa árvore genealógica, né? O que é o dante causa? O que deu o direito, que é o italiano que emigrou ao Brasil e que gerou essa descendência da árvore genealógica. Mas existem vários pontos que a gente precisa olhar na análise dessa documentação. Quem declarou os nascimentos, porque o iuris sanguinis, ao contrário do que a gente pensa, não é um teste genético, não é ver se o seu sangue é daquele italiano, mas é a comprovação da sua árvore genealógica. Então, por exemplo, um ponto que muitas vezes eu vejo que quem faz sozinho não observa é quem declarou o nascimento. Foi quem está te passando o direito? Se não foi quem está te passando o direito, a gente vai precisar de uma declaração de paternidade ou maternidade, ou de um casamento civil anterior a este nascimento. Então, assim, tem vários pontos, né? Ou nasceu no Império Austro-Húngaro, ou é uma linha materna. Então, assim, é preciso analisar bem esse documento antes de chegar na Itália. E é preciso saber onde você vai usar esse documento também, porque muitas vezes eu falo para o meu cliente, eu estou analisando segundo os critérios do Comune com o qual eu trabalho. Porque é diferente do Comune que fica a 20 quilômetros de distância, né? Um Comune às vezes não exige o óbito, um outro Comune só faz com óbito. Um Comune às vezes tem o entendimento de que se aquele casamento ali não é relatado, ele não existiu e tudo bem não ter o casamento. Enfim, é uma série de coisas que com conhecimento da lei, com estudo e com conhecimento do funcionamento do Comune, a gente pode dar, não é uma garantia, né, para o cliente, mas a gente pode dar uma maior certeza de como vai correr. Então, assim, eu nunca tive problema com cliente de documentação que eu olhei, tá? Eu já tive problemas assim. Às vezes, né, eu fazia muito assim, por exemplo, clientes que contratavam assessoria no Brasil para fazer pastas de documentos. E chegavam para mim com essa pasta pronta, porque entregaram a pasta no último momento. Então, eu já tive cliente que chegou aqui para mim, mas em teoria estava respaldado por uma assessoria no Brasil, e que eram 2 irmãos, só tinha uma CNN, por exemplo, não tinha uma por requerente. Eu já tive problema há uns 5 anos atrás, que o Comune não aceitou sem o casamento e não tinha o casamento, né? Os pais dessa minha cliente não foram realmente casados. E o casamento não é o que dá o direito, realmente. Pode não ter sido casado e gerou aquele filho e o direito está ali. Então a gente teve que fazer uma defesa administrativa no Comune, mostrando pela lei que se não existiu o casamento, ele não existiu e tudo bem, né? Então, assim, já tive problema também de gente que casa no último momento, pega o nome do cônjuge e não retificou o passaporte. Então, vem com o passaporte, que é seu documento válido para dar entrada em tudo aqui com o nome. E na certidão de nascimento tá outro, tá? Só que isso também a gente vê que, por exemplo, pela experiência dos comunes que você trabalha, os comunes que eu trabalhava antigamente por falta de conhecimento, porque eu entro com o passaporte, esse é o documento de identificação, mas depois eles vão analisar os seus documentos. Então o comune, ele pode fazer retífica do seu código fiscal ali no final pelo documento de nascimento. Só que no começo, né, eu também não tinha conhecimento disso, então o que a gente teve que fazer lá no começo quando isso acontecia? Ir no consulado, pedir um novo passaporte, provar que aquela pessoa era a mesma que a outra, tudo mais demorado. Hoje,
você vê que com os comunes com os quais eu trabalho hoje, eles já têm o conhecimento de que aquela mudança aconteceu por um casamento, que basta retificar o Código Fiscal ao final. Então, por isso é importante, de novo, você buscar uma pessoa que sabe lidar com essas particularidades, porque às vezes você pega uma pessoa que está começando agora e tem algum problema desse e a pessoa não vai conseguir resolver. Bom, agora a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, né? Que são os prazos. Poli, existe um prazo mínimo, um máximo? Qual foi o processo mais rápido e o mais demorado? Então, o prazo por lei de um processo administrativo comum dentro do Comune é de 180 dias, 6 meses, tá? Se ele correr normalmente, porque quando a gente fala em 180 dias, correr normalmente, vamos supor que o Comune para porque está questionando, igual no caso que eu expliquei para vocês que não existia o casamento. Esses períodos de pausa, eles não contam para os 180 dias, porque eles param para esclarecimentos e volta a contar os 180 dias. Tá? Uma dúvida que eu tenho também é sobre férias. Eles param para férias no meio do ano, no final do ano, alguma coisa? Não para, tá? Isso, inclusive, é uma coisa que vive sendo divulgado em grupos. Comune, ele é responsável por serviços básicos ao cidadão, né? Nascimentos, óbitos. Então, ele não fecha, tá? Como qualquer órgão público, ele não funciona no domingo, mas ele funciona, inclusive, por emergência. Tá? Então, ele não fecha. É claro que se a gente levar em consideração que um processo administrativo de cidadania iure sanguinis não é uma urgência de um comune. Pode ser que sofra qualquer lentidão no período do verão, tá? Por isso também é importante o conhecimento do comune aonde você vai trabalhar, né? Porque, por exemplo, os comunes com qual eu trabalho tem mais de uma pessoa responsável pelo status civile. Então, se uma pessoa não está, outra está, eles fazem férias alternadas. Então, pode acontecer de um comune parar no sentido de que aquele processo não vai andar por 10 dias, 15, porque o oficial do Estado Civil está de férias, tá? Mas fechar, dizer que não funciona julho e agosto, isso não existe. Então, como eu estava dizendo, são 180 dias, excluindo as pausas necessárias para esclarecimento de documentação, né? Agora, na prática, vai depender muito do comune também. Por isso que uma pessoa que vem sozinha num comune, muitas vezes ela não vai saber, né? Ela sabe que tem que levar até 6 meses, mas ela não vai saber como é que aquilo ali gira, tá? Então, vai depender muito do comune. Na prática, né? Hoje, comune com o qual eu trabalho, os processos correm em torno de 3, 4 meses no máximo, tá? Lembrando que não é uma certeza, porque vários processos não dependem de mim e nem do comune, né? A partir do momento em que eu faço todo o início, né, que é o protocolo de residência, o protocolo do processo de cidadania, esse trabalho é interno do comune. E eles têm um tempo para verificar essa documentação e solicitar a NR, que é a non renuncia, que é mais ou menos a mesma coisa que o certificado negativo de naturalização. Um documento que vai dizer que o italiano não renunciou à cidadania italiana no Brasil, tá? Então, o prazo é mais ou menos esse, 3, 4 meses. Mas eu já tive processos super rápidos, com menos de 30 dias. E já tive processos em comunes com os quais eu já trabalhei, não trabalho hoje mais, que levaram 9 meses, 8 meses, né? Então, por isso a importância de você escolher o comune com o qual você vai trabalhar de acordo com aquele que trabalha melhor, porque eu nem digo que é questão de prazo, é a questão de você de estar embasado na lei, da pessoa levar os passos de acordo com o que é previsto, né? Porque realmente eu já tive problemas em comunes da pessoa realmente não... Você vê que a pessoa não está querendo levar aquilo para frente, então você não tem nem muito como se mover ali dentro, né? Então, o importante é isso. Então, já tive prazos aí de 20 e poucos dias até 9 meses, né? Ultimamente, 3, 4 meses, há uns 2 anos já, mais ou menos 3, 4 meses. E o nosso processo, né, como a gente falou no vídeo anterior também, a gente nem esperava que fosse tão rápido, inclusive a gente não queria, né, que fosse tão rápido. A gente queria aproveitar mais a Itália e ocorreu super rápido, né, tanto o meu quanto do Lucas. Então é muito relativo, né, vai depender muito de diversas possibilidades aí que pode acontecer. E Poli, conta pra gente também, né, como que tá sendo esse processo, né, dos prazos agora na pandemia? Mudou alguma coisa? Tá mais demorado, né? Qual foi a experiência? Não, então a minha experiência individual, eu acho que foi... Acho não, tem sido, né, um tempo de bastante estresse emocional. Eu acho que tanto
tanto para mim quanto para o cliente, porque é uma adaptação, né? Vários serviços que eram feitos de uma determinada maneira, da pandemia para cá a gente precisa fazer de uma maneira diferente, né? Vários serviços hoje são online, a Itália não é um país bem preparado para executar serviços online, então é uma coisa que, por exemplo, a gente fazia um código fiscal em um dia, hoje a gente às vezes espera até 15 dias porque ele é feito online. Então, nessa questão, foge um pouco dos prazos do que a gente estava acostumado. Mas por ter uma boa relação profissional no Comune e por eles entenderem, assim como eu, que atrás de um processo administrativo tem um ser humano, uma pessoa, né, que tem objetivos, que tem sonhos, desde o ano passado tem corrido normalmente no sentido de realmente da parte do protocolo ali para frente tem corrido normalmente. É claro que a gente já teve períodos, por exemplo, de casos de Covid interno no Comune, né, de mudar um pouquinho essa situação, da pessoa estar trabalhando em casa. Eu acho que como todo o trabalho desde o ano passado, mudaram um pouco os processos, exatamente. Ô Poli, e a ANR é uma parte do processo que talvez demore em alguns casos a mais, né? Tem algum estado que demora mais, ou um estado que demora menos? E o que determina? Da onde vem a ANR? São os documentos do requerente? Como que funciona? Sim, a ANR ela é pedida internamente do Comune ao Consulado no Brasil. E eles se orientam por todos os estados a que pertencem as certidões de nascimento, casamento e óbito inteiro teor. Como para a Itália a residência ela é muito importante e todas as vezes que você se muda, italiano ou não, você precisa registrar essa residência, eles levam em consideração que no Brasil seria a mesma coisa, né? Os locais onde pertencem as suas certidões são os locais por onde você, né, se mudou ou morou no Brasil. Então, às vezes tem cliente que vai ter 2 NRs, 3 NRs, porque você mudou de estado, né? As certidões são mais de um estado. Hoje a NR mais rápida é São Paulo, já foi a pior, né? Mas hoje ela às vezes chega em um dia, 2, uma semana, muito rápido. Em seguida, de agilidade, Belo Horizonte, em seguida Brasília. E os piores hoje são Curitiba e Porto Alegre. Porto Alegre já foi super eficiente, mas por problemas internos, inclusive de investigação, por documentação falsa, hoje eles estão bem mais criteriosos e demorando mais. Então esse é um fator, né? Depois que a gente protocola, tem o tempo do Comune avaliar o documento, depois que avalia, eles vão pedir essas confirmações aos consulados no Brasil e tem esse tempo que também a gente não comanda, pode chegar com uma semana, com 2 dias ou com 30 dias, porque na teoria eles teriam até 30 dias úteis para responder esse pedido. Hoje em dia, dificilmente a gente precisa fazer um solécito, que é um repedido disso daí. Geralmente chega dentro dos 30 dias. Bom, gente, depois dessa aula, né, que a Poli deu aqui pra gente, explicou diversas coisas pra nós, a gente separou 7 principais pontos do porquê reconhecer, né, quais são os 7 principais benefícios disso tudo. O passaporte italiano é considerado o terceiro mais poderoso do mundo, sendo permitido entrar em mais de 168 países sem a necessidade de um visto de turismo. Você pode morar e trabalhar legalmente em qualquer um dos 27 países da União Europeia. Pode também estudar em qualquer um desses países e, na maioria dos casos, os valores para europeus são bem mais em conta. Viajar também é uma grande facilidade, é só ir direto pela área de cidadão da União Europeia, sem precisar comprovar nada, estará liberado. Você também consegue aplicar o Working Holiday Visa, o visto de trabalhar para a Austrália e Nova Zelândia. A Nova Zelândia também oferece opções migratórias semelhantes para quem tem passaporte europeu e queira morar no país. Caso queira investir nos Estados Unidos, o valor exigido é muito menor, enquanto para um brasileiro o mínimo é de $500 mil, para o europeu cai para $100 mil. Estados Unidos e Canadá não exigem visto para a entrada. Basta fazer o sistema eletrônico para autorização de viagem, que é uma espécie de uma pré-autorização de viagem, que consiste no pagamento de uma taxa e preenchimento de formulário, tudo online. Então, no nosso ponto de vista, vale muito a pena tirar a cidadania italiana, porque além de todos esses benefícios que a gente comentou, a gente também resgata a história dos nossos antepassados. Pra gente era um sonho e com muito planejamento, muita economia, a gente alcançou. É um sonho para você também? Então conte pra gente aqui nos comentários. E a gente sabe, né, que esse processo todo é muito confuso, e se ainda surgiu alguma dúvida, né, pode chamar a gente lá no Instagram, nosporai.ofc.
Se você não segue a gente ainda, então segue a gente lá e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, curte esse vídeo porque dá muito trabalho para produzir. Compartilhe com seus amigos que têm interesse também nesse assunto e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Bom, gente, então é isso, né, que a gente queria passar para vocês. E a gente queria muito agradecer a Poli, né, por ter participado aqui com a gente de novo. E a gente tem um presente para te dar. Quando a gente viajou para Veneza, né, quem ainda não viu o vídeo de Veneza, inclusive, o card vai ficar aqui também para vocês assistirem. Mas a gente visitou Murano e lá, para quem não sabe, né, assiste o vídeo, hein, gente? Eles fazem, né, vários artesanatos com vidro e é super bonito. E super famoso, né? O vidro de Murano é super famoso. Isso. E aí eu comprei, né, um colarzinho pra mim e também comprei um colarzinho pra Poli. Pega lá, amor. A gente comprou com muito carinho, né, pra você. Obrigada. E é só uma lembrancinha, você merecia muito mais. Eu agradeço muito de vocês terem me dado espaço para participar do sonho de vocês. Eu acho que confiança é ponto fundamental nesse processo. Então ele precisa ir dos dois lados, né? E vocês tiveram muita confiança no meu trabalho e é por isso que deu tudo tão certo. Muito obrigada. E não é só a Poli que vai ganhar um presente. Para você também que tem interesse em fazer a cidadania com assessoria, chama a gente no Instagram, nossporai.ufc, que a gente vai liberar um cupom com 100 euros de desconto na assessoria da Poli. Então, se você tem interesse, chama a gente, independente do ano desse vídeo, que a gente dá um jeitinho. Então é isso, gente. A gente queria agradecer também, né, por você estar aqui com a gente, acompanhando, né, esses nossos 3 vídeos. Então a gente se vê no próximo vídeo.